A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, hoje é o nosso 50º dia de leitura bíblica e nós vamos fazer a leitura do Antigo e do Novo Testamento. No Antigo Testamento hoje faremos a leitura de Números, capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, e logo no vídeo sequência faremos a leitura do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo de número 32 ao versículo de número 43. Desde já, se aqui é a primeira vez que você está participando conosco desta leitura, quero pedir a você que participe dentro desse propósito que vai perdurar por 365 dias para a leitura total e conclusão da Bíblia, através dos nossos 3 canais de contato, sendo eles Facebook, Instagram e YouTube. Todos os 3 têm por nome Leitura Bíblica em um ano. Caso você procure e tenha dificuldade de localizar alguma dessas redes sociais, me solicite através dos comentários o link de direcionamento para a rede social que você não está localizando, que eu vou encaminhar para você. Eu quero pedir a você também que convide mais pessoas para estar conosco participando dessa leitura diária, porque nós estamos lendo a palavra de Deus e Ele é o único que pode permanecer nos abençoando. E todos que se proporem a ler serão abençoados juntamente conosco. Amém? Vamos iniciar então a leitura. Números, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, está escrito assim. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída na terra do Egito, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da ida de 20 anos para cima. Todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Arão. Estará convosco de cada tribo um homem que seja cabeça da casa de seus pais. Estes, pois, são os nomes dos homens que estarão convosco: de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurissadai; de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Isacar, Natanael, filho de Zuar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Efraim, Elisamá, filho de Emiúde; e de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur; de Benjamim, Abidã, filho de Gideone; de Dan, Aiezer, filho de Amissadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes foram chamados da congregação dos príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Então tomaram Moisés e Arão a estes homens que foram declarados pelos seus nomes e ajuntaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês e declararam a sua descendência segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim os contou no deserto do Sinai. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, as suas gerações, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes da cabeça por cabeça, todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, os seus contados pelo número dos nomes, cabeça por cabeça. Todo varão de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Gade, 45.650.
Dos filhos de Judá, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Isacar, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Isacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, e suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, a tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Benjamim, 35.400. Dos filhos de Dan, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Dan, 62.700. Dos filhos de Azer, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelo número dos nomes dos de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Azer, 41.500. Dos filhos de Naphtali, as suas gerações pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, pelos números dos nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra. Foram contados deles, da tribo de Naphtali, 53.400. Estes foram os contados que contaram Moisés a Arão e os príncipes de Israel, 12 homens. Cada um era pela casa de seus pais. Assim, foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que podiam sair à guerra em Israel. Todos os contados, pois, foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Versículo 48. Porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus utensílios e sobre tudo o que lhes pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado de guardar o tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Capítulo de número 2. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: os filhos de Israel assentarão as suas tendas,
cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. O que assentarem as suas tendas da banda do oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército e os que foram contados deles foram 74.600. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zoar, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército e os que foram contados deles foram 54.400. Depois, a tribo de Zebulon e Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército e os que foram contados dele foram 57.400. Todos os que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército e os que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois, a tribo de Gade e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército e os que foram contados deles foram 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em segundo lugar. Então, partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio do exército dos exércitos. Como assentaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. Elisamá, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército e os que foram contados dele foram 32.200. Depois, a tribo de Benjamim e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados deles foram 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharam em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E o seu exército e os que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará as suas tendas a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer. E o seu exército e os que foram contados deles foram 41.500. Depois, a tribo de Naphtali, e Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército e os que foram contados deles foram 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados do exército pelos seus
esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, assentaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Números. No nosso 57º dia de leitura, fizemos a leitura do capítulo de número 1 e o capítulo de número 2. Agora vai lá para a leitura do Novo Testamento e nós vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do versículo de número 32 ao 43. Te aguardo lá. Deus abençoe a sua vida e paz.